O GP da Hungria de Fórmula 1 com certeza foi o mais emocionante do calendário de 2021 da Fórmula 1. Entretanto, ele foi mais emocionante por conta de um incidente que aconteceu logo na primeira curva do GP, que fez com que todas as posições ficassem embaralhadas. Eu vou falar tudo sobre esse acidente nesse vídeo, mas antes já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e fique ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos. E galera, foi bem interessante ver essa largada do GP da Hungria desse ano. Na verdade, o que todo mundo esperava era uma disputa bem interessante entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, principalmente, ainda mais naquela pista que estava relativamente úmida. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi que Max Verstappen largou muito bem junto de Lewis Hamilton e também de Sérgio Pérez. Todos os dois pilotos ali da Red Bull conseguiram tomar a posição de Valtteri Bottas, junto também com Lando Norris. Entretanto, Valtteri Bottas acabou errando o ponto de frenagem e acertou a traseira do piloto inglês, de Norris, e dessa forma Norris acabou saindo da corrida junto com Valtteri Bottas. Isso tudo causou um acidente gigantesco, catastrófico, que acabou tirando Sérgio Pérez da corrida e fez com que Max Verstappen fosse lá para trás no grid. Isso tudo associado também a um outro acidente que aconteceu no mesmo momento com o Lance Stroll, fez com que a corrida ficasse uma catástrofe. Na verdade, com que todas as posições ficassem embaralhadas. Na verdade, o que aconteceu exatamente foi que no momento da largada, por a pista estar um pouco mais úmida, obviamente alguns pilotos teriam um pouco mais de dificuldade no momento da tração, no momento de tracionar os seus carros. E Valtteri Bottas foi um desses pilotos que teve um pouco mais de dificuldade e que por conta disso distracionou na hora da largada e acabou vendo diversos pilotos ultrapassando ele logo nessa primeira volta. Entretanto, na hora de uma chuva, realmente, o spray de água ali que vem na cara do piloto é algo que já confunde bastante. E isso associado a um momento ali, a uma situação onde Valtteri Bottas nunca tinha treinado no GP da Hungria, acabou fazendo com que ele perdesse o ponto de frenagem e acabou imaginando uma situação onde ele conseguiria frear, onde ele acabou freando. Entretanto, como a gente pôde perceber, não iria ser possível ele fazer a curva na velocidade em que ele estava. Entretanto, é claro que é uma situação bem complicada. Inclusive, Lando Norris falou muito sobre isso e disse que Valtteri Bottas acabou agindo com ele como se fosse um strike ali do boliche. Isso porque Valtteri Bottas acabou freando muito mais dentro do que ele deveria, naquelas condições específicas de pista molhada. Quando a gente repara o onboard de outros pilotos ali do grid da Fórmula 1, principalmente na parte mais de trás do grid, a gente percebe que basicamente todos os pilotos freavam bem antes do que o normal, testando mesmo os freios dos carros, entendendo como que estava a aderência do carro. E Valtteri Bottas preferiu não fazer esse teste, preferiu não fazer isso. Isso acabou ocasionando justamente nessa batida na traseira de Lando Norris, que pareceu inclusive muito com aquela batida lá no GP do Baku, entre Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Entretanto, naquela época não estava chovendo, dessa vez estava chovendo e foi na primeira volta. E essa batida acabou fazendo com que os dois pilotos da Red Bull fossem atingidos pelos dois pilotos que foram batidos, na verdade por Lando Norris e por Valtteri Bottas, e dessa forma foi um prejuízo inestimável para a Red Bull por conta dessa primeira curva. E claro, isso acabou gerando uma penalidade para o próximo GP para Valtteri Bottas de 5 posições no grid de largada. Já com Lance Stroll foi um pouco diferente, isso porque ele veio lá de trás com a sua Aston Martin, mas me parece que ele se assustou com o acidente que ele viu à frente, entre os 4 pilotos ali. E por conta disso, me pareceu que Lance Stroll freou o seu carro e acabou perdendo o controle dos freios, travando, e acabou jogando o carro para a grama, talvez tentando justamente fugir de qualquer tipo de destroço ou de acidente ali que havia à sua frente. Mas é óbvio, quando o piloto joga o carro na grama, a grama que está molhada é bem mais escorregadia do que a própria pista, do que o próprio asfalto em si. E por isso o coeficiente de atrito da grama fez com que Lance Stroll escorregasse mais do que se ele estivesse no asfalto. Isso fez com que ele acabasse gerando um acidente entre ele e Charles Leclerc. E aí dessa vez foi a vez de Charles Leclerc servir como pino de boliche para Lance Stroll. Isso porque ele acabou batendo em Leclerc. E essa batida fez com que Charles Leclerc quase que rodasse naquele GP. Quase rodou por conta dessa situação específica. Mas ele teve muita sorte. Isso porque tinha Daniel Ricciardo do seu lado esquerdo, que serviu mesmo de apoio
apoio, e isso fez com que Daniel Ricciardo rodasse propriamente dito. Entretanto, acabou que esses pilotos aí sofreram danos graves nos seus carros e por isso tiveram que abandonar a corrida logo na primeira volta. Claro que Charles Leclerc quase conseguiu se livrar, mas ainda assim não foi o bastante esse apoio de Daniel Ricciardo ali do lado. Isso tudo acabou fazendo com que a corrida, com certeza, ficasse bem mais emocionante do que ela seria se não tivesse esse tipo de acidente. Isso porque com o acidente, Lewis Hamilton conseguiu sair ileso. Entretanto, o segundo lugar ficou com Esteban Ocon, que aproveitou muito bem a oportunidade e conseguiu passar por esses acidentes ileso. E assim, conseguiu ficar em segundo lugar, pulou lá para frente no grid. Já o terceiro lugar ficou com Sebastian Vettel, o grande piloto que também conseguiu fazer uma ótima largada. E aí por diante. Na verdade, a maioria dos pilotos entre os 10 primeiros eram pilotos inesperados, inclusive Nicolas Latifi, que fez uma largada praticamente perfeita e conseguiu inclusive ultrapassar George Russell dentro da pista no momento da largada. Largada incrível de Nicolas Latifi. E justamente por isso que o final foi tão emocionante, já que na relargada, logo após a bandeira vermelha, que foi acionada por conta de todos esses acidentes, Lewis Hamilton resolveu não entrar nos boxes e colocar pneus slicks. Largou sozinho naquele GP. E com essa largada solitária, Lewis Hamilton percebeu que os pneus slicks seriam mais adequados e por isso teve que fazer mais uma parada, caindo para a última colocação. E aí a corrida de Lewis Hamilton já foi incrível, mas dos dois primeiros colocados foi mais incrível ainda, já que Esteban Ocon conseguia lhe defender a posição de Sebastian Vettel, que tentava ultrapassar ele a qualquer custo. Claro que no final da corrida, por Sebastian Vettel não ter combustível suficiente, que no mínimo seria 1 litro, ele acabou sendo desclassificado do seu segundo lugar. Entretanto, ainda assim, a corrida foi incrível e claro, ele merece sim toda a honra aí do segundo lugar. Infelizmente não tinha esse 1 litrozinho que a FIA precisava para analisar o seu combustível, mas essas coisas acontecem e ainda assim a gente vai se lembrar do dia em que Sebastian Vettel conseguiu um segundo lugar no GP da Hungria com uma Aston Martin, ainda mais depois de tudo isso que aconteceu. Mas eu falei mais sobre a corrida, sobre todos esses detalhes mais importantes da corrida, em um vídeo que eu gravei ontem aqui no canal. E para você assistir esse vídeo, é muito importante que você clique aqui nesse card. É nesse card aqui que você vai ter todas as informações do vídeo que eu gravei ontem com os melhores momentos da corrida. Mas esses acidentes acabaram gerando mesmo um grande prejuízo ali para esses pilotos da Red Bull, apesar de ter gerado certa emoção para os fãs. Isso porque a Red Bull perdeu a liderança dos campeonatos, tanto de pilotos quanto de construtores, e por conta disso, acaba que a Red Bull vai entrar nas férias de verão já no prejuízo em 2021. Claro que isso é bem sem graça para a Red Bull, poderia sim ter uma briga bem interessante entre Valtteri Bottas e Sérgio Pérez, entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, mas isso a gente nunca vai saber como iria acontecer, já que tudo mudou e acabou que a aleatoriedade ganhou um pouquinho da corrida e Lewis Hamilton teve que escalar o pelotão, como ele sabe fazer muito bem na verdade. Isso porque ele provou mesmo que no GP da Hungria, apesar de toda a dificuldade em ultrapassagens, a estratégia venceu nesse fim de semana e o talento de Hamilton falou mais alto também. Mas como eu já disse, para quem pensa que os dois causadores dos acidentes iriam sair ilesos, não foi isso que aconteceu. Valtteri Bottas perdeu sim 5 posições no grid de largada do próximo GP e Lance Stroll teve a mesma punição justamente por tudo que eles fizeram, já que foi uma direção, vamos dizer assim, antidesportiva, uma direção perigosa ali dentro do GP da Hungria de Fórmula 1. Isso tudo acabou resultando no que a gente pôde ver no finalzinho da corrida, que foi emocionante, mas triste para algumas equipes. Mas eu queria saber de você, depois desse resultado, depois de tudo que aconteceu e depois da Mercedes retomar a liderança no campeonato de pilotos e de construtores, quem você acredita que vai se tornar campeão no campeonato de pilotos? Max Verstappen ou Lewis Hamilton? E também no campeonato de construtores, você acredita que vai ser a Red Bull ou a Mercedes? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu acredito que apesar do acidente que aconteceu agora, essas coisas acontecem. Na verdade, no GP do Baku aconteceu isso, ano passado em Silverstone com o Lewis Hamilton por causa dos pneus da Pirelli, e algumas fatalidades são normais. Em Mugello, por exemplo, no ano passado, aconteceu uma relargada assim catastrófica, que todo mundo lembra mesmo daquela relargada onde todo mundo bateu basicamente. Então essas coisas acontecem. Claro que pode prejudicar o campeonato, com certeza. Entretanto, a Red Bull me parece estar investindo mais no campeonato de 2021 do que a Mercedes. Isso pode acabar gerando sim uma grande vantagem da equipe Red Bull em cima da equipe Mercedes. Entretanto,
por conta do aumento dos custos ali dos carros, pode ser sim que a Red Bull não tenha mais a possibilidade de desenvolver o carro como ela gostaria, já que o motor de Max Verstappen teve problemas. O motor de Silverstone, que sofreu aquele acidente no GP passado, teve problemas sim. E agora, com o Sérgio Pérez, me parece que o motor também foi danificado. E por conta disso, a Red Bull pode sim acabar tendo que aumentar os custos para manter os dois pilotos nesse campeonato de Fórmula 1. E o aumento de custos pode resultar sim na diminuição do desenvolvimento do RB16B e, é claro, aumento do foco no carro do ano que vem da Red Bull. Ou seja, acaba que é uma situação bem complicada. A gente não sabe exatamente qual equipe vai conseguir andar um pouco melhor e muito menos qual piloto, mas a gente sabe sim que os próximos GPs muito provavelmente terão Lewis Hamilton e Max Verstappen como os protagonistas da vitória aí até o final do ano de 2021. Mas se você gostou desse vídeo, eu já queria convidar você a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque desse jeito você não perde vídeo novo aqui no Hora do Piloto. Isso ajuda demais a gente e, é claro, você não perde mais informação de qualidade sobre automobilismo. Além disso, fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.